E aí eu queria saber, Vitor, vamos para a próxima pergunta, que já está dando quase 1 hora, né? Essa live é muito boa, porque é um assunto que a gente poderia falar aqui por horas, né? Você considera, como você vê assim, a arte, né, como um modo de resgate e criação da identidade indígena de Ryukyu? Legal. Pois é, assim, a arte, ela é muito presente, né, na nossa vida como o Tiranchu, né? A dança, a música, o sanshin, a gente realmente cultiva a arte como um modo de estar no mundo, né? Acho que é uma característica. E acho que refletindo sobre a arte, também lendo que os pesquisadores começaram a trazer, né, sobre Ryukyu, essa impressão de que a arte ocupa um lugar central no resgate da nossa identidade. Primeiro, eu não estava ligado à identidade indígena, a gente já estava preocupado com o resgate da identidade okinawana já faz um tempo, né? Então, ela apareceu na literatura também sobre Okinawa desse modo. Então, a primeira dissertação de mestrado, por exemplo, que a gente tem sobre Okinawa, sobre um assunto okinawano, é sobre a música. Né? É de uma pesquisadora, Alice Satomi, que é uma etnomusicóloga, que hoje ela é uma professora da Universidade Federal da Paraíba, mas na década de 90 ela fez uma pesquisa sobre a música de Ryukyu, focada no Sanshin, né? Então acho que é de 93, se eu não me engano, essa pesquisa. Ela pesquisou principalmente o Kenjinkai o Kaikan da Casa Verde, que por acaso também era o que eu frequentava, e ela mostra a centralidade do Sanshin e da música, né, na cultura okinawana. Ela fala, sintetizando, ela fala assim, quando o imigrante veio para o Brasil, ele trouxe duas coisas que não podiam faltar, que é a tabuleta dos ancestrais e o Sanshin, né, que aquilo ligava ele ao princípio digamos, da cultura Chinanchu. Então, esse é um dado. Quero lembrar de um texto da Laís Milbarriga, que é uma antropóloga que está fazendo doutorado agora lá na USP, mas já no mestrado dela, e talvez até antes, ela estava trazendo a imagem da dança como uma recriação possível que a gente tem de Ryukyu, né? Porque como eu disse, o Ryukyu não está nos livros de história, Ryukyu não tem filme sobre Ryukyu, a gente podia fazer, isso era uma outra boa, viu, gente? Verdade. Fazer um filme sobre tudo isso. Um filme mesmo, ficção, Netflix, né? Para todo mundo assistir a história de Okinawa, de Ryukyu. Mas, quer dizer, enquanto a gente não tem isso, o que a Mila estava falando? Que a dança, por exemplo, do Satoru Saito, quando ele apresenta, né, o espetáculo, tipo, a gente cria-se uma imagem de Ryukyu, de repente. A gente, nossa... Né? E isso tem uma importância enorme para o nosso imaginário. Né? E por isso muitos de nós também se aproximam das artes. O Eisá, né, que teve o último Yontakukai, a importância do Eisá, não só como uma atividade cultural, que é importantíssima, mas também a dimensão social e espiritual, né, do Eisá. E a gente está fazendo isso no Brasil, mesmo com as misturas, com as novidades, sempre foi assim também. A cultura é algo que se move, né, e se recria a cada momento. Então, eu acho que são formas de a gente se ligar à nossa ancestralidade, né. Eu queria falar também sobre a questão da língua, né. Antes disso, questão do corpo, porque o nosso corpo, isso são teorias do teatro também que estamos falando isso, no nosso corpo, tipo, a gente traz toda a nossa história, a nossa memória de vida, mas também a memória de quem veio antes de nós. Então, assim, a gente colocar o corpo, né, em evidência e a gente poder expressar para o outro, né, que esse corpo, que não é só o nosso, como eu disse, é um corpo ancestral também, né? O que ele tem para dizer para o outro. Acho que ele é um repositório da memória, né? Como a nossa cultura é uma cultura principalmente oral, né? A gente não teve a escrita tão forte quanto outros povos, as artes que são passadas de geração para geração, ou são transcriadas, elas cumprem uma função
fundamental, né? Eu mesmo, contando rapidamente, o meu doutorado, assim, inicialmente ele era sobre Yukio Mishima, né? Ele era sobre o Japão do pós-guerra. E só que junto disso eu voltei a cantar, né? Eu sempre cantei desde criança e tal, karaokê, enfim, uma outra história. Mas estava meio longe. Quando eu voltei a cantar, e principalmente quando eu voltei a cantar em Uchinaguchi, aí algo na minha visão de mundo teve que mudar, né? Quer dizer, eu estava estudando história e ao mesmo tempo cantando, né, em Uchinaguchi. E um outro ponto que eu acho que é importante das artes também, que esse talvez é o que seja menos conhecido no Brasil. E aí, voltando à história da política de traduções, né? Que é a literatura okinawana. Porque nós, no Brasil, nós não temos nenhum livro de um autor, escritor okinawano, né, nascido lá e tal, que tenha sido traduzida. E os livros que eu tive acesso em inglês, né, contam uma literatura japonesa também diferente da literatura japonesa que chega aqui, normalmente, porque está contando a história do pós-guerra, justamente, e tudo isso. Agora, por que as artes são tão importantes, né? Além de todos esses motivos que eu falei. Eu acho que a arte, aí falando especificamente da música, a música é um lugar onde a gente cultiva o Uchinaguchi de um modo muito vivo, né? Quer dizer, hoje pouca gente fala o Uchinaguchi, entre nós, por exemplo. Mesmo em Okinawa, fala-se pouco Uchinaguchi. Porém, o Uchinaguchi nunca deixou de ser cantado. E nunca será deixado, nunca vai ser deixado de ser cantado, né? Porque a música faz parte justamente da nossa cosmologia, da nossa visão de mundo, né? E assim, eu acho que tem muitas coisas nas canções que são muito importantes, porque muitas dessas canções são canções muito antigas, né? E como a gente é uma cultura oral, a gente passava os ensinamentos, como todos os outros povos indígenas. Como que os ensinamentos são passados? São passados por meio da canção, porque a canção, ela, né, quer dizer, se eu não tenho como te escrever, eu canto e você repete, e depois você sabe cantar para outro, esse mesmo ensinamento, né? E é assim que várias das nossas canções também sobrevivem e estão aí, né? E eu acho que nesse sentido é muito importante a gente ouvir o que essas canções estão nos dizendo. E aí, então, com a licença de vocês, eu queria cantar um trechinho de uma canção de Okinawa, talvez é uma famosa, mas eu quero também falar um pouco sobre a letra dela. Deixa eu me ajeitar. Quem souber pode cantar junto, tá? Tinsaru no hanaya, timisate me sumite, uyamuyoshi ya, timuni sumi, nashibana ni ya. Nairu to yashi ga nasayu ikara do naran sadami, nasayu ikara do naran sadami. Assim como minhas unhas são tingidas com as cores da flor do bálsamo, o meu coração é tingido com os ensinamentos dos meus pais, os meus ancestrais. Os sonhos de quem vive humildemente sempre se tornam realidade e irão prosperar. Você pode fazer qualquer coisa se tentar, mas nunca se não tentar. Então, essa é Chinsago no Hana, né, que é uma das canções famosas, né, de Okinawa. E quando a gente presta atenção na letra, eu cantei a primeira e a última estrofe, né? Você vê que ela não está falando de algo trivial, né? É um ensinamento.
Tipo, é algo que a gente pode levar como uma filosofia, né? É filosofia, ou seja, né, quer dizer, a canção, a dança, a arte de Ryukyu é uma filosofia, uma visão de uma cosmologia indígena, né? É claro que, e aí esse é um ponto importante de a gente colocar também, duas coisas. O mundo está em crise, né? Quer dizer, a civilização ocidental, essa que se colocou hegemonicamente no mundo, tipo, tá falindo, tipo, não deu certo. Não deu certo, a gente está no século XXI, a gente tem muita riqueza, a gente tem muita tecnologia, e, no entanto, o mundo está como está. E a pandemia está nos obrigando a parar, né, para pensar sobre isso. Então, quer dizer, a gente resgatar essas visões de mundo, essas cosmologias que foram quase destruídas, porque quase nos proibiam de falar a nossa língua, né? Eu acho que nesse momento elas trazem uma luz, né, para esse momento. E segunda coisa, apesar de nós sermos do Tianchu e nós querermos ser reconhecidos como indígenas, dentro das nossas especificidades, ao mesmo tempo nós precisaremos reconhecer a nossa comunhão, né? O que nos une ao mesmo tempo, ao japonês, ao chinês, ao brasileiro, ao americano, ao europeu, ao branco, ao negro, enfim, a humanidade. A gente não perder, quer dizer, são dois movimentos, né? Quer dizer, é importante a gente se colocar como Tianchu para a gente ler essa história a partir da nossa experiência e, ao mesmo tempo, a gente criar e cultivar essa irmandade global, né? Para a gente poder viver no mundo em paz. É porque também não... Tipo, se a identidade começa, então, a ser um problema de nos diferenciar totalmente do outro, né? A identidade no mundo contemporâneo, ela é vista como sendo múltipla. Ou seja, nós somos, ao mesmo tempo, brasileiros, Nikkei, Utinanchu, indígenas, sul-americanos, asiático-americanos, terráqueos, né? Quer dizer, a gente tem uma multiplicidade de identidades e isso é uma sorte, na verdade. Então, vamos aproveitar essa bênção, né? Eu tô vendo que tem pessoas aqui que estão meio confusas, estão falando assim, mas por que disso? Gente, essa canção que o Vitor, né, tocou, quem sabe japonês entendeu alguma coisa? Porque a língua de Ryukyu, ela é muito diferente. Tem pessoas que dizem que é um dialeto, né? Tem muitos movimentos dentro de Okinawa que estão dizendo, não é um dialeto do Japão, é uma língua. Tanto que eu acho que até reconhecido internacionalmente por órgãos internacionais como línguas, né? Porque, na verdade, quando se fala de povos de Ryukyu, você está considerando que é uma diversidade muito grande, né? Dependendo da região de Okinawa, a língua muda totalmente, né? Inclusive, eu até estava no meio das minhas pesquisas, né? Tem esse livro que eu ganhei do meu sensei, né, da faculdade, o Mori Sensei, né, em memória, né, porque ele faleceu ano passado, né, aqui o título desse livro é Okinawa no Hogen, mas na verdade não é Hogen, né, tipo, gente, né, é muito complexo, na verdade são praticamente línguas diferentes, né, e aqui, para vocês terem uma ideia, assim, é só um parêntese mesmo, não estava programado eu falar isso, né, na live, mas como eu acho que é importante a gente colocar isso, né, que eles colocam aqui 4 variantes, né, da língua de Okinawa, né, que eles colocam o dialeto de Shuri, que é o mais estudado hoje academicamente, acho que é porque é um dos únicos que devem ter registros, né, ou não sei também, mas o de Shuri geralmente é o padrão, porque era onde era a sede do governo de Ryukyu. Nós temos também aqui o dialeto de Miyako, Amami e Aiyama. Então, assim, e se eu não vou ler aqui, gente, porque ia ser péssimo, né? As pessoas iam me matar. Mas, assim, você lê aqui e são totalmente diferentes, né? Então, isso mostra a diversidade, né? E se você fala japonês, você não entende absolutamente nada. Aí as pessoas vão falar, mas dentro dos dialetos do Japão tem também coisas muito, assim, expressões que realmente a pessoa local não vai entender. Gente, é um negócio, assim, totalmente diferente. Eu acho que você tem que
estudar mais a fundo isso, né, que são questões linguísticas, né, e isso influencia a arte também, né? E isso não é só apenas com relação ao povo de Ryukyu. Os Ainus, esse link que eu passei aí para vocês, depois vocês vão dar uma olhada, uma das grandes formas, né, de resgatar essa identidade através das artes, da música, né? E é muito... E não dá para comparar com a cultura japonesa, né? Que tem pessoas falando, mas eu sou descendente de japonês, eu estudo japonês e eu mantenho as tradições. Mas quando você vê Okinawa, é um negócio diferente. A cultura é muito diferente, né? E por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal agora, né? Quando eu comecei a estudar japonês, acho que pouca gente sabe disso nessa história. Eu comecei a estudar japonês quando entrei na faculdade. Eu sou formada em letras japonês. E eu não falava absolutamente nada quando entrei lá. E um dos motivos, né, que me fizeram estudar japonês foi tentar entender o que o meu pai e a minha avó falavam, né? Que eles falavam uma língua diferente. Eu falei, essa língua é diferente, eu vou aprender. Entrei na faculdade e no primeiro semestre eu me dei conta que o meu pai e a minha avó não falavam japonês, eles falavam uma outra língua. E eu fiquei, peraí, mas sabe? E foi um choque para mim, porque eu fiquei pensando. Aí eu chegava em casa e falei para minha mãe, tal palavra, como é que fala? Como é que você fala? E a minha mãe, ela não sabe a diferença de língua de Okinawa e japonês, ela mistura tudo. Então ela falava, é isso, por exemplo, Makai. Gente, na primeira aula de japonês que eu fui, me falaram que aquilo era Chawan, eu desacreditei. Eu falei, gente, não, isso é Makai. Como é Chawan? Não, o que é isso? O meu mundo, assim, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com essa identidade indígena, né, de Ryukyu, e eu acho que isso é muito importante, isso é uma das características. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vão lá naquele site da ONU que eu passei, que tem os como requisitos, não requisitos, mas alguns tópicos que eles colocam como relevantes para a gente estar se considerando indígena ou não, tá? Fecha parênteses. Agora vamos passar para as perguntas para o público, né? Do público, né? Que veio bastante pergunta, gente, só que como já a live, vocês viram que é bem complexa, eu vou dar uma filtrada aqui, vamos ver os assuntos que a gente vai tratar, porque eu acho que teve alguns assuntos que o Vitor já falou aqui, que ele já acabou respondendo, mas qualquer coisa, depois a gente coloca, como a gente fez na live da Karina Satomi, né, a gente colocou as perguntas nos comentários e ela respondeu depois, tá? Deixa eu ver.